Mas antes de começar aqui, vamos só relembrar como é que é a estrutura da prova do terceiro ano, tá? A prova do PAS 3, ela vai ser uma prova que ela tem mais questões do que as provas anteriores do PAS. Ela é a prova que vai ter o maior número de questões e ela, consequentemente, também é a prova que mais vai ter obras, né? Nós teremos mais obras aqui. Serão 72 obras na lista, vocês já devem ter visto isso. São 72 obras na listagem para a gente estudar, né? A gente vai ter aqui mais ou menos 18 obras de visuais, mais ou menos umas 25 obras de textos, musicais 17, umas 10 de audiovisuais, que são os documentários, os curtas, e 2 obras de teatro, tá? Vai dar mais ou menos umas 6 obras por encontro. Hoje a gente deve falar de umas 4, 5, mas normalmente vai ser umas 6 obras por encontro, ou seja, revisaríamos aí 6 obras por semana, tá? Então esse seria o nosso compromisso para dar aquele gás e chegar bem lá na prova. E aí, a gente tem que lembrar o seguinte, ó, a prova do PAS 3, ela vai ter aí 120 itens, tá? 120 itens. 120 questões, né, para vocês lá. E aí eles vão pegar e retirar essas questões desse blocão de obras, tá bom? A prova do PAS 3, eu particularmente acho a prova mais tranquila das 3 etapas. Isso não significa que vai ser tranquila para quem não estudar, mas para quem estudar, eu tenho a impressão que vai perceber que é uma prova tranquila, tá? Eu acho a prova do PAS 2 uma prova muito mais complexa, muito mais exigente. E a do PAS 3 eu acho uma prova bem mais coerente, bem mais tranquila de resolver as questões. E aí vocês vão perceber o seguinte também aqui na prova do PAS 3, tá? A prova do PAS 3, ela vai trazer aí um caráter interessante em relação às outras etapas, que é valorizar bastante aqui as obras textuais e as obras musicais. Então, nas outras etapas isso não acontece tanto, mas aqui no PAS 3 a prova costuma dar uma ênfase interessante a esses 2 grupos de obras aqui. Visuais sempre vai ser. Visuais sempre vai ser o grupo aqui normalmente que mais aparece ali com intensidade na prova, que sempre está presente. Mas o PAS 3 ele tem um caráter de buscar aqui as obras textuais e muitas vezes misturar até com as músicas. Então isso é um ponto importante. E ainda percebendo que esses 2 blocos aqui, eles têm bastante obras ali, né? Mas algumas aqui eu já vou dar as dicas para vocês, tem algumas aqui que a gente já pode dar uma ênfase nelas ali. Uma outra coisa que a gente tem que lembrar a respeito do PAS, ó, do PAS 3. A nota que vocês tirarem vai ser 50% da nota final, tá? Então, a nota que vocês tirarem aqui no PAS 3, ela será decisiva na vida de vocês, porque ela vale 50% da nota final, lá do argumento final, tá? Então, lá no PAS 1 vocês tinham peso 1, PAS 2 peso 2, PAS 3 peso 3. Então aqui vocês terão 50% da nota. Lá no primeiro ano, a nota que vocês tiraram é 16% da nota final, 16,6. Lá no segundo ano, 33%, e aqui no terceiro ano é 50%. Ou seja, aqui é decisivo porque se a sua nota aqui for maior do que as 2 notas anteriores, você vai estar muito bem. A nossa expectativa é essa, que vocês aqui tenham notas maiores do que as notas do PAS 2 e do PAS 1. Porque aí vocês vão ganhar essa fatia aqui dos 50%. Isso aqui vai impactar bastante no argumento final de vocês, que é a nota final lá juntando as 3 etapas. Então, por isso que, por ser o último ano, vale muito a pena e eu recomendo fortemente que vocês se dediquem bastante a essa prova do PAS 3, porque ela vai ser decisiva na nota de vocês. Uma outra coisa importante aqui a respeito da prova do PAS 3, tá? A prova do PAS 3, ela vai ter caráter eliminatório. Então, a língua estrangeira, a primeira parte da prova, que são as questões lá de 1 a 10 normalmente, essa parte da prova ela é eliminatória. Se você zerar essas primeiras 10 questões, que é a parte de língua estrangeira, você tá fora. Você não concorre mais. Independente do que você tirou lá para trás, você pode até gabaritar a outra parte da prova, que é das questões 11 a 120, você está fora. Então, vocês vão precisar treinar bastante a prova de língua estrangeira. Vocês vão poder escolher
inglês, francês, espanhol, quando abrir as inscrições, o que vocês quiserem, mas lembrando que vai ser eliminatório. No PAS 1 e 2 não era, no PAS 3 é. Uma outra coisa importante aqui para vocês, a redação também é eliminatória aqui. Eliminatória em que sentido? A redação aqui, vocês precisam ter no somatório, quando a gente junta aqui, ó, redação 1 vezes 1, mais redação 2 vezes 2, mais redação 3 vezes 3, quando a gente multiplica sua nota da redação do PAS 1 vezes 1, quando a gente multiplica sua nota da redação do PAS 2 vezes 2, e quando a gente pega a nota que você tirar agora na redação vezes 3, isso tem que dar maior do que 20. Se for menor do que 20, você será eliminado, tá? Então, cuidado com isso também. A redação aqui, ela vai ter esse caráter eliminatório, e aí são duas coisas que vocês têm que ficar de olho, tá? Dependendo do somatório que você já tiver, dependendo da nota que você já tirou de redação no 1 e no 2, isso aqui não é preocupação para você. Por exemplo, se você tirou 7 na redação do PAS 1, 7 na redação do PAS 2, 7 vezes 1, 7, e aqui 7 vezes 2, 14. Então aqui já deu 21, né? Aqui já passou. Então você não pode ser eliminado mais na redação. Então se você tirou 7 aqui, pelo menos você está livre desse problema aqui da redação, tá? Então pode ser que alguns de vocês aí já tenham atingido essa nota, já tenham atingido aqui esse somatório, e aí isso não vai ser uma preocupação para vocês. Mas no geral costuma ser uma preocupação aí para alguns, tá? Normalmente, quem tirou menos de 5, quem tirou menos de 6 ali nas etapas anteriores, tá certo? Então, a gente precisa ficar de olho nisso aqui para que vocês, então, tenham um desempenho, né, bacana na prova, tá certo? Tranquilo? Entendido aí? Conseguiram captar a mensagem? Já fizeram as contas aí de quanto que vocês tiveram? Depois vocês façam a conta aí de quanto vocês têm na redação, já para ter um norte ali, se você já está sossegado na redação, né, ou não, tá? Ah, professor, então quer dizer que se eu tirar 21, se eu tirar 21 aqui, se eu já tenho 21, só com a redação do 1 e do 2, eu posso tirar 0 na redação do PAS 3? Pode, né? Não teria problema, porque lá o problema é o somatório, tá? Lógico que não é para você tirar 0, né? É para você tirar o máximo que você conseguir, porque isso também vai agregar pontos lá para você, tá bom? Mas só avisando que esse critério ele depende das notas anteriores. Agora, o critério de língua estrangeira só depende dessa prova aqui, beleza? Então vamos lá. Agora eu trouxe aqui para vocês um raio-x de como foi a prova de 2020 que aconteceu agora em 2021, né? Foi essa prova do PAS 3 aplicada em julho. Qual foi o panorama, como é que foi o estilo, tá? Porque foi a primeira vez que nós tivemos uma prova com essa lista de obras de vocês. Vocês vão fazer a segunda prova com essa listagem, com essa matriz. Então, para vocês é até interessante, mais interessante do que foi para o pessoal que fez a prova em julho. Por quê? Eles não tinham nenhuma prova para se basear. Vocês agora já têm. Vocês têm a prova que foi aplicada em julho, e essa prova, então, vai ser referência para vocês para entender como é que foi ali o olhar da banca a respeito das obras do PAS 3. Incidência, então, em 2020. Como é que foi, pessoal? Olha só. Quase empatado aqui, nós tivemos aqui textuais, musicais e visuais. Então, significa que é o nosso foco, tá? O nosso foco aqui vai ser estudar bastante as obras visuais, musicais e textuais, porque é o grupo de obras que mais cai na prova, tá bom? Olha só, visuais nós tivemos 21 itens, musicais nós tivemos 19 e textuais nós tivemos 21, tá? Textuais e visuais foi quase o mesmo tanto, tá? Vitória, você tinha levantado aí? Quer fazer alguma pergunta? Se alguém de vocês quiser fazer alguma pergunta, pode fazer. Pode escrever aí no chat ou então fazer aí. Não?
Então, beleza. Olha só, então, visuais, musicais e textuais, aqui é a nossa pegada, tá? Esse bloco aqui é de interesse nosso mergulhar aqui e resolver o máximo de questões aqui dessa prova, tá? Dessas obras. Só que tem um detalhe, ó, audiovisuais caíram 7 itens e teatro foram 6. A parte de teatro, na minha opinião, é o melhor custo-benefício de todos. Ó, Vinícius, mas só tem só tem 6 questões que caíram na prova. Você está me falando que é melhor custo-benefício que os outros? Sim. Por quê? Proporcionalmente. Porque aqui na parte de teatro nós temos 2 obras apenas. Na parte aqui de cênicas nós temos apenas 2 obras. E essas 2 obras aqui, ou cai as 2 ou cai pelo menos uma. Então, é 50% de chance de você acertar que vem essa obra, né? Então, assim, não tem nenhuma edição da prova que não venha questões de cênicas, questões de teatro aqui. E, muitas vezes, eles vão colocar as 2, tá? Então, aqui, nós temos uma obra lá do Brecht, né? E nós temos a obra do Nelson Rodrigues. Essas 2 obras, ou vem as 2, ou vem uma e depois vem a outra, né? Então, assim, vale muito, muito a pena estudar esse grupo de obras aqui, porque só tem 2. Ah, professor, então eu queria começar hoje a estudar. Comece por qual? Eu recomendo estudar as obras de teatro, tá bom? Nós vamos estudar elas aqui. Eu vou colocar as obras de teatro misturadas aqui com as outras na sequência. É um grupo de obras interessantíssimo porque só tem 2. É diferente de visuais, de musicais, de textuais, que tem um monte de obras para você estudar, tá bom? Então aqui, esse bloco para mim, ele é a parte, o bloco de teatro é a parte, mesmo vindo apenas 6 itens. Normalmente são itens muito fáceis de resolver, mas aqui nós já tivemos questões nas provas passadas aí, deles colocarem 14 itens de teatro. 14 itens só de teatro. É muito item para um bloco tão pequeno como esse. Mas vez ou outra tem. Pelo menos umas 10, 12, 8. Até que eu achei pouco aqui. Mas por que foi pouco aqui? Porque eles distribuíram melhor. Nem sempre eles fazem isso. Na prova de 2019, por exemplo, eles não distribuíram tão bem as obras. Mas aqui eles distribuíram um pouco melhor. Eu até gostei dessa prova. Achei que foi uma prova coerente. Não só a do terceiro, mas a do primeiro e do segundo também. E o detalhe aqui é que eu acho que eles distribuíram mais. Isso valoriza quem está estudando as obras. Isso valoriza quem está se preparando com qualidade. Então, eu gostei dessa prova de 2020. Achei que foi coerente. E muitas obras que nós indicamos no aulão de revisão estavam lá, apareceram na prova para a galera. Vamos lá, então. Esse é o nosso foco. Então, a gente vai trabalhar bastante esse grupo aqui primeiro, tá? Para depois a gente trabalhar audiovisuais. Então, audiovisuais eu vou deixar um pouco mais para o final, tá? E a gente vai dar um gás forte nesses 3 blocos iniciais. Beleza? Então, vamos nessa. Iniciando aqui, vamos dar uma olhada nas obras de visuais, né? Só para a gente entender mais ou menos. Lá no bloco de visuais, como eu falei, nós temos ali mais ou menos 18 obras na matriz de vocês. Dessas 18 obras aqui, nós temos não só obras são pinturas, né? Mas nós temos grafite, muralismo, nós temos esculturas. Então, nós temos os mais diversos suportes ali dentro da arte aqui. E aí, vale muito a pena a gente, às vezes, conectar alguns grupos desses. É a minha intenção hoje. Hoje eu vou falar com vocês aqui de um bloco de obras, que esses blocos eles têm uma conexão temática no recurso, no suporte, na vertente da arte. Então, por isso que eu escolhi algumas aqui pela característica. E também pelo fato de eu achar que são obras que devem vir forte na prova de vocês, porque a banca ela tem uma certa preferência por essas modalidades. Entrando aqui, olha só, das obras de visuais, o que caiu na prova de 2020? Nós tivemos caindo na prova de 2020 essas obras que eu grifei em amarelo, tá? Então, o que nós tivemos aqui? Nós tivemos o autorretrato na fronteira do México e dos Estados Unidos, da Frida. Nós tivemos caindo nessa prova agora aqui, que foi em julho, Morro de Favela. Essa aqui a gente até comentou bastante lá no aulão de revisão.
Palácio do Itamaraty, Ponto de Encontro, são duas obras praticamente do mesmo espaço, né? A obra Ponto de Encontro ela está dentro do Palácio do Itamaraty. E caiu Santa Ceia Moderna. Esse aqui é um grafite. Né? Então foram essas obras que apareceram. Então foram 5 obras aí de visuais presentes na nossa prova de 2020. Na prova de vocês, eu estou apostando nessas obras que eu coloquei da cor vermelha. Tá? Essas que estão só na cor vermelha são as obras que eu acho que tem uma chance interessantíssima de aparecer na prova de vocês. Então, amarelo, destacado em amarelo, são as que caíram agora, e em vermelho são as minhas apostas para a próxima prova, para a prova de vocês, tá bom? Algumas aqui era até aposta minha para essa prova que aconteceu, mas eles não trouxeram. Então, aqui agora eu já estou mais ou menos mostrando quais são as minhas apostas. Mas, mais para frente, mais próximo da prova, eu vou voltar para falar das minhas apostas e a gente revisar quais eram. O mais importante agora é a gente avançar para entender um pouco mais, bater um papo aqui a respeito dessas obras.